sou Evaristo Geraldo, poeta, cordelista, escritor. Estou aqui com muito prazer participando desses movimentos juninos para ministrar uma oficina sobre literatura de cordel. Agradecer o convite ao Tacílio para estar aqui sumando nesse momento tão belo, tão tradicional do nosso Nordeste, que é as festas juninas. Bem, a oficina será uma mini-oficina, porque o momento temos que nos adequar com a realidade e, nesse momento, não dá de fazer uma oficina tal qual eu faço costumeiramente. As oficinas que faço são geralmente de 4, 8 horas, até de semana, mas essa vai ser só uma mini-oficina. Bem, antes de falarmos, propriamente dito, nos conceitos do cordel, vou fazer um histórico, fazer um resumo da história do cordel, o que é cordel, e pontuar sobre rima, métrica, oração do cordel. Eu queria apresentar alguns trabalhos de minha autoria. Para quem não me conhece, né, é necessário ter essa apresentação. Bem, sou autor de mais de 100 títulos de cordel nesse formato que chamamos formato tradicional. Temos vários títulos. Esse aqui é da Irmã Dulce, né, a Santa dos Pobres, né, a única santa considerada pela Igreja Católica nascida no Brasil. Tenho esse sobre Luiz Gonzaga. São vários, são mais de 100 títulos. E tenho também 21 livros publicados. Trouxe alguns aqui para destacar, e vou destacar uns 3, para não tomar muito tempo, né? Bem, esse livro é um livro, A Dama das Camélias, é um livro publicado pela editora de São Paulo, Nova Alexandria. Ganhei o edital do prêmio PNBE, Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. Esse livro foi distribuído para todas as bibliotecas escolares do Brasil. Foi a maior repercussão dos livros que já publiquei. Este outro, A Criação da Noite, uma lenda indígena, ele foi adotado em Minas Gerais, Belo Horizonte, projeto nas escolas de lá. Foi aprovado em São Paulo no projeto Livro na Sala de Aula. E aqui no Ceará, várias prefeituras já compraram esse material para ser estudado em sala de aula, e também em várias outras cidades dos estados nordestinos. Este conta a história da infância do Patativa. Eu ganhei um prêmio Raquel de Queiroz para livro infanto-juvenil aqui de Fortaleza. É uma edição da editora IMEP de Fortaleza, e também já foi bem difundido, tanto aqui no Nordeste como em outros estados. Este livro, O Burro Sabido e a União dos Bichos, é um livro bilíngue, português e espanhol, e foi vendido também para várias prefeituras aqui do estado, do Ceará, e foi vendido para Cabo Santo Agostinho e Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco. Também é uma boa repercussão. Então, já sou um trabalho bem consolidado, já atuo nessa área do cordel pouco mais de 20 anos, e trabalho tanto fazendo recitais, como ministrando oficina e produzindo textos e participando de bienais e feiras, eventos literários, expondo e vendendo meu material. Bem, vendi meu peixe, né? Falar de cordel é falar de tradição, é falar de Nordeste. Bem, mas antes de começar, propriamente dito, falando da oficina, dos conceitos do cordel, eu vou passar para vocês alguns poemas de temática diferente, para vocês verem a questão da abrangência, o universo e o alcance que o cordel pode chegar. Escolhi alguns poemas de temáticas diversas para poder mostrar essa questão do alcance do que pode ser trabalhado com o cordel, né? O cordel pode ser utilizado muito bem nos temas transversais, né? Todos os temas do cordel podem ser trabalhados. Tem um cordel muito antigo, que foi feito logo após a morte de Lampião, em 38, no século passado, século XX,
O poeta Zé Pacheco da Rocha criou esse cordel e intitulou A Chegada do Lampião no Inferno. É um clássico, já tem mais de 80 anos, e diz assim, é um cordel muito engraçado, é nessa linha do gracejo. Diz assim, um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira há certo tempo passado, agora pelo sertão, anda correndo visão e fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu o Lampião chegar. O inferno nesse dia, faltou pouco para virar. Incendiou-se o mercado, morreu tanto com queimado que faz pena até contar. Morreu a mãe de Canguinho, o pai de Forrobodó, 6 netos de parafuso, um cão chamado Cotó. Escapuliu boca insossa e uma moleca moça quase queimava o totó. Morreram 100 diabos velhos, que não trabalhavam mais. Um cão chamado Traz-cá, vira-volta e capataz, tromba suja e bigodeira, e um cão chamado Goteira, cunhado de Satanás. Vamos tratar da chegada, quando o Lampião bateu. Um moleque ainda moço no portão apareceu. Quem é você, companheiro? Moleque, sou cangaceiro. Lampião lhe respondeu. Moleque não, sou vigia e não sou seu parceiro. E você aqui não entra, sem saber quem é primeiro. Moleque, abre o portão, saiba que sou Lampião, assumo do mundo inteiro. Então esse tal vigia, que trabalha no portão, da pisa que voa cinza, não procura distinção. O cabra escreveu, não leu, a macaíba comeu, lá não se usa perdão. O vigia disse assim, fique fora que eu entro. Eu vou tratar com o chefe do gabinete do centro. Por certo ele não lhe quer, mas conforme o que disser, eu boto o senhor para dentro. Lampião disse, vá logo, quem conversa perde hora, vá depressa, volte logo, eu quero pouca demora. Se não me der o ingresso, eu viro tudo às toco o fogo, vou embora. O vigia foi e disse a Satanás no salão, saiba, vossa senhoria, que aí chegou o Lampião, dizendo que quer entrar. E eu vim lhe perguntar se lhe dou ingresso ou não. Não, senhor, Satanás disse, vai dizer que vai embora. Só me chega gente ruim, eu ando muito caipora. Estou até com vontade de botar mais da metade do que tem aqui para fora. E segue a peleja do cangaceiro contra os demônios, né? E é um cordel muito engraçado, nessa linha do humor, é um dos melhores, né? Tem vários na linha do humor, mas esse é um clássico, considerado um dos melhores cordéis da linha do humor. Então, essa é a temática do humor, né? Tem um outro texto que eu acho muito belo, é uma crítica social. O poeta Dedé Monteiro, de Itabira, criou um poema fazendo uma crítica à figura do Papai Noel, né? Essa figura muito capitalista aí e muito ilusória, né? Só serve para iludir as crianças, que não existe. Aí o Papai Noel de casa é uma crítica à figura do Papai Noel, que ele diz assim, os sinos tocam contentes, aí Papai Noel sai, distribuindo presentes como se fosse outro pai. Durante essa missão sua, sobe rua, desce rua, morro sobe, morro desce, palmilha todo terreno. Só meu casebre pequeno, Papai Noel não conhece. É porque eu não conheço onde Papai Noel mora. Se eu soubesse meu endereço, ia lhe enviar agora. Lhe escrevia direitinho, contando direitinho onde fica meu chalé. Se dizem que ele adivinha, por que só minha casinha ele não sabe onde é? Quer saber o que se dava, se papai fosse um ricaço? Papai Noel não errava as grades do meu terraço. Chegava fora de hora, rondava a casa por fora, pela chaminé descia. E em silêncio e sorrindo, deixava um presente lindo, pegava o saco e saía. Chaminé muito enfeitada, minha palhoça não tem. Mas de uma lata amassada, papai fez uma também. Mas se o senhor entender que nela não vai caber, eu deixo aberta a janela. Aí se o senhor cansar e achar que não deve entrar, joga o presente por ela. Reclamando desse jeito, talvez eu esteja errado, pois meu mucambo foi feito num lugar muito atrasado. Lá Papai Noel não passa, porque não tem luz nem praça, nem parque de diversão. Esse Papai Noel nobre não liga menino pobre que anda de pés no chão. Mas meu pai, que é mais humano, esse ano me falou, se Deus quiser, para o ano, seu presente, eu mesmo dou. Papai é papai de fato, não é papai de boato com esse Noel que atrasa. Meu papai é tão fiel, que não há Papai Noel igual meu papai de casa. Não é legal? Bem, são temáticas diversas, né? Que abordam todos na linguagem do cordel, que pode ser trabalhado em sala de aula, em eventos, infinidade de espaços que possa ser trabalhado. Tem um outro poema, Fim de Feira, também do Dedé Monteiro, que ele retrata as feiras nordestinas da década de 70, aquelas feiras bem antigas,
Ele faz um retrato dessas feiras, né? O fim de feira diz assim: o lixo atapeta o chão, um caminhão se balança. Quem vem de fora se lança para cima de um caminhão. Um ébrio esmurra o balcão do botequim da esquina. Um gari faz a faxina, um cego ensaca a sofuna, o vendedor droba a luna depois que a feira termina. Miçanga, fruta, verdura, milho, feijão e farinha, bode, suíno, galinha, miudeza, rapadura. É essa a imagem pura de uma feira nordestina, que começa pequenina, 10 horas não cabe o povo, e só diminui de novo depois que a feira termina. Um patrão sem consciência diz bem cedo ao morador: mais tarde eu pago o senhor, é só ter mais paciência. Recebe o da emergência, compra uma vaca turina, bebe, bota gasolina, vai para a zona, joga, estraga, mas o morador só paga depois que a feira termina. O dono da miudeza, já tendo fechado a mala, escuta um rapaz que fala do outro lado da mesa: meu senhor, por gentileza, o senhor tem brilhantina? Ele diz com voz ferina: aqui na mala ainda tem, mas eu não vendo a ninguém depois que a feira termina. A filhinha do mendigo, sentada aos seus pés no beco, comendo um pão doce e seco, diz: papai, coma comigo. O velho pensa consigo: meu Deus, mudai sua sina, para que minha pequenina não sofra o que eu sofro agora. Ria, filha, o velho chora, depois que a feira termina. Um jumento estrupiado, magro que só a desgraça, quando vê que a feira passa, vai para a frente do mercado. O endereço é danado, eu não sei quem diabo ensina. Só sei que ele baixa a crina entre 5 e 5:30. Lanche, almoça, janta e ceia, depois que a feira termina. Não é legal? Bem, mostrei 3 trabalhos e temáticas diferentes, né, que pode ser abordado no cordel, só como introdução. Bem, vamos pontuar algumas coisas referente ao cordel. Falar um pouco, né, da história do cordel, da composição textual do cordel, e fazer esse resumo nessa mini oficina que começa agora na parte didática propriamente dita. O que é cordel? O que significa o nome cordel? Bem, cordel, a palavra cordel em si, o nome em si, cordel, significa simplesmente cordão ou barbante. Mas por que passaram a chamar essa literatura de cordel? Bem, no final da década de 70, do século XX, recém-passado, né, chegou aqui ao Brasil um pesquisador francês chamado Raymond Cantel, e, ao chegar aqui, fez uma série de palestras em vários estados e disse que, na Europa, esse folheto, essa literatura, era vendido penduradas em cordéis. Daí, passou a chamar literatura de cordel. De início, é bom lembrar, de início, os poetas acharam o termo pejorativo, não gostaram. Mas, com o passar do tempo, o termo pegou, que hoje nós nos intitulamos cordelistas. Mas é bom lembrar, novamente, que antes, os meus pais, os meus antepassados, os nossos antepassados, não conheciam por esse nome. Aqui no Nordeste brasileiro era chamado simplesmente por romance, folheto ou verso. Ninguém conhecia por cordel. Isso é mais um termo acadêmico, né? Mas passou a ser chamado mesmo a partir da década de 70, a questão do nome. E aí também na França não era chamado assim. Na França era chamado de literatura de colportage. Também não era chamado de cordel. Em Portugal era chamado de literatura de cego, porque somente os deficientes visuais tinham autorização do rei para vender, produzir e comercializar. Na Espanha era chamado de folhas soltas, folhas volantes. E aqui no Brasil, romance, folheto ou verso. No México, tem algo parecido com a nossa literatura, chamado de corridos, os corridos, também muito parecido com o cordel. E assim difere, né? É só para registrar que esse nome cordel é coisa bem recente, não foi desde o início que é chamado de cordel. Como chegou o cordel ao Brasil? Como chegou, de onde vem o cordel? Dizem que o cordel vem da oralidade, né? Desde os antigos bardos que andavam agora não saiu, andando de cidade em cidade, vendendo, divulgando a sua arte, isso cantando os seus poemas, as suas histórias, né? Outros dizem que surgiu bem antes, desde a Idade da Grécia. Chegou ao Brasil
pelos colonizadores portugueses, nas malas dos nossos colonizadores, os portugueses. Chegou aqui pela Bahia, não nessa forma de folheto, sim na forma escrita, em folhas soltas. Com o advento da imprensa, começou a vir impresso, mas também em folhas. No final dos anos do século XIX, 1889, começou a ser produzido neste formato, que chamamos de formato tradicional. Leandro Gomes de Barros começou a produzir esse material em Recife, no fundo da sua casa, ele montou uma oficina, começou a produzir cordel, fazendo esses cordéis em tipografias, né? Que era o famoso catacata. Juntava letra por letra para formar uma palavra e começou a imprimir e difundiu para todo o Nordeste, né? Quando o cordel chegou ao Brasil, ele veio contando história de reis, rainhas, príncipes, reis desencantados, cavaleiros andantes, tudo mais, essa cultura europeia. Quando chegou ao Brasil, se incorporou a nossa tradição, nosso linguajar, a nossa cultura. Entrou o quê? Entrou o cangaceiro, entrou a questão da religião, festas, o próprio linguajar. Então, o cordel hoje criou uma cara própria. Podemos chamar que o cordel é autenticamente brasileiro. É tanto que, nas bienais que participo, vêm pessoas de várias partes do mundo comprar essa literatura para pesquisar. Professores, doutores, compram essa literatura e levam para os seus países. Contar um fato interessante. Na Bienal de 2012, em Fortaleza, Bienal do Livro, Internacional do Livro, estava lá e uma senhora chegou e queria todos os trabalhos que eu tivesse sido publicado naquele ano. Disse, de todo o trabalho que você produziu esse ano, junte 15 exemplares, que eu vou levar todos. Aí comecei a juntar e tal, e fiz um monte assim, ela já ajeitando lá o recibo para eu assinar, para ela pagar. E eu perguntei, senhora, por gentileza, a senhora pode me informar para onde vai esses cordéis? Ela disse assim, vai para a biblioteca do Senado dos Estados Unidos. E existiu várias outras pessoas que vinham da Inglaterra, da França, da Itália, passavam pesquisando esse material. Então, às vezes, é muito mais valorizado lá fora do que aqui. Apesar de agora, nesse momento, o cordel já se tornou-se patrimônio imaterial do povo brasileiro. Tanto o cordel como a xilogravura e a cantoria hoje é considerado patrimônio imaterial do povo brasileiro. Bem, mas chegou aqui dessa forma, né? E se expandiu. Leandro Gomes de Barros é considerado o pai do cordel impresso no Brasil. Ele publicou disso para mais de 1000 histórias. É considerado o maior nome da literatura brasileira, do cordel brasileiro. E se expandiu de uma forma tal que temos essa abrangência que temos hoje. O cordel é composto de estrofes, rimas, métrica, oração, é o corpo do cordel. E, para pontuarmos isso, eu queria destacar para nós falarmos um pouco mais da questão da composição textual, falarmos o que é verso, o que é estrofe, o que é rima, o que é métrica e o que é oração do cordel. Esse é o corpo. Para se produzir um cordel, temos que dominar esses 5 itens, né? Saber o que é verso, estrofe, rima, métrica e oração. Bem, o verso do cordel é somente o verso em si, né? Só do cordel, é somente uma linha, uma linha do poema, é chamada de verso, né? Cada linha é chamada de verso. E tem também, nesse contexto de verso, temos vários nomes que é atribuído, vários conceitos, né? Por exemplo, tem a questão dos versos brancos, dos versos pé quebrados, chamado de verso, chamado de pé quebrados, e também tem a questão dos versos brancos. O que é o pé quebrado? Verso de pé quebrado. O verso de pé quebrado é quando o poeta faz um verso e quebra a métrica, a rima, né? É chamado verso de pé quebrado. Tem até uma modalidade na cantoria chamada oitavos pés a quadrão. O que é isso? O violeiro desenvolve uma estrofe de 8 versos, de 8 pés, né? Então, é oitavos pés a quadrão. E o verso branco é aquele verso que, na estrofe, ele não rima com nenhum outro, é chamado de versos brancos. Ou de versos órfãos, chamado brancos ou órfãos, certo? Esse é o verso, o conceito do verso, né? E
o que é a estrofe? A estrofe é um conjunto de versos. No cordel, nós temos várias estrofes. Utilizamos a estrofe de 4 versos, a estrofe de 6 versos, a estrofe de 7 versos e a estrofe de 10 versos. Aí você poderia me perguntar assim, Evaristo, não utiliza outra estrofe? Só num caso. Por exemplo, quando o cordelista vai narrar uma peleja de cantadores, o que é a peleja de cantadores? 2 cantadores se juntam para fazer um duelo poético, né? Aí um faz uma estrofe de 4 versos, o outro tem que fazer igual. Se ele faz de 5 versos, o outro tem que fazer igual. Faz de 8, igual. Se faz um verso de 12, que é alexandrino, o outro tem que fazer igual, senão perde o duelo. Então, quando o cordelista narra uma peleja de cantador, aí ele utiliza uma infinidade de estrofes. Salvo o contrário, não. É utilizado somente a estrofe de 4, de 6, de 7 e de 10. E é bom lembrar que a estrofe de 4 versos está um pouco em desuso. Utilizamos agora mais em sala de aula, porque é uma estrofe só com 2 rimas, que é fácil de utilizar, e daí inicia a produção de outras, né? É um pontapé inicial. Mas as primeiras cordéis que chegaram ao Brasil dizem não, os professores confirmam que chegou em forma só de 4 versos. Tem até um livro do Gustavo Barroso, se não me engano, A Terra do Sol, que ele mostra algumas estrofes de cordéis feitos em 4 versos, estrofe de 4. Também José de Alencar, no livro O Sertanejo, ele narra uma peleja lá de um boi, o boi Rabicho da Geralda, ele cita esse boi Rabicho da Geralda, que também foi feito, é um cordel feito com a estrofe de 4 versos. Rabicho da Geralda era um boi mandingueiro, né, chamado Rabicho, Geraldo era o dono, e nesse livro de José de Alencar, o Sertanejo, ele cita algumas estrofes de 4 versos. Então, chegou ao Brasil os primeiros textos em estrofe de 4, né? É a famosa quadra. Bem, a outra estrofe é a sextilha, estrofe de 6 versos. A quadra, pessoal, a quadra só rima 2 versos na quadra, o verso 2 com o verso 4. Fica sem rimar o primeiro e o terceiro, só acontece a rima nos versos pares. A estrofe de 6 versos, ela rima todos os versos pares. Mas antes de falar da sextilha, eu vou voltar aqui um pouco para mostrar uma quadra, para ter uma ideia do que é uma quadra. Uma estrofe de 4 versos, diz assim, ó: peço licença aos leitores que gostam de aventura, pois agora vou narrar uma história de bravura. Veja que rima aventuras com bravuras, os 2 versos pares, né? Essa é uma quadra chamada quadra aberta, ou comum, porque existe outra quadra chamada de trova. A trova é diferente. A trova, ela encerra um raciocínio em 4 versos e todos os versos rimam. Então, a trova não é utilizada no cordel para contar uma história, mas sim a quadra comum, porque tem a continuidade, certo? Só para ressaltar que eu tinha esquecido de falar essa parte da quadra. A sextilha, ela rima todos os versos pares, o 2 com 4 e o 4 com 6, né? Olha aqui uma cestilha. Diz assim: a cultura brasileira é rica e conceituada. Tem o conceito do boto, saci e alma penada, curupira, boitatá e festa de vaquejada. Rima conceituada, com penada e com vaquejada. A rima acontece nos versos pares. Essa é a estrofe, a cestilha usada no cordel. Se você pegar 100 folhetos de cordel de variados autores, você vai ver que a maioria é feita em cestilha. É a mais usual no cordel. É a mais usa exatamente porque exige só 3 rimas, né? Aí tem a setilha. A setilha é uma estrofe de 7 versos. A setilha já difere das outras, o grau de dificuldade aumenta. Vou dar um exemplo aqui de uma. Minha avó lia romances à noite depois da ceia. Armava a rede de alpendre, trazia a luz da candeia e remexia a memória. Meu avô contava história em noite de lua cheia.
Você vê que a rima muda. O verso 2 vai rimar com o 4, o quinto e o sexto rima emparelhado, e o 4 vai rimar novamente com o 7. Né? Vai aumentando o grau de dificuldade das rimas nas estrofes, assim, de acordo que vai aumentando a estrofe. Né? Essa é a setilha usada no cordel. Você poderia me perguntar, existem outras? Existe uma infinidade de formas de fazer tanto sextilha como setilha. Mas as que são usuais no cordel são essas que estou apresentando. Poderia também me perguntar, se eu fizer de outra forma, não é cordel? Não. Você pode ser chamada de poesia. Pode ser chamado porque poesia é abrangente, tem vários conceitos, né? É bem abrangente, o universo é vasto. Mas, para o cordel, é usada essa. Por quê? Porque para tudo existem regras. Para você fazer um soneto, você faz um poema de 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3. São 14 versos. É o soneto. Se fizer de outra forma, não é soneto. Então, para tudo existe regra. Para fazer um conto é uma regra, para escrever uma carta tem regra, para escrever uma novela, que é um gênero literário, tem regra. Então, no cordel não é diferente. Se fizer algo que não seja esse, não deixe de ser poesia, mas foge do conceito do cordel. Bem, a estrofe de 10 versos, ela é bem complexa. Ela tem um grau de dificuldade enorme. Ela rima todos os versos. Tem poeta que não faz, né, que fim da carreira vai para outro plano e não consegue fazer, mas não é impossível de fazer. Quem milita nessa área consegue. Vou dar um exemplo de uma estrofe bem interessante. Diz assim: em simples definição, folclore é saber do povo. Não é um costume novo, é antiga tradição. Reza a Constituição em prol do povo festeiro, que pelo Brasil inteiro, aos 22 de agosto, se comemore com gosto o folclore brasileiro. Vocês viram que os 10 versos rimam entre si. Então, a 10ª é das estrofes mais complexas, que exige um número maior de rima. Tá bom? E vamos falar de rima. O que é rima? A rima do cordel é chamada de rima soante ou consoante. Rima todos os sons a partir da tônica. Nós frisamos o som das palavras. Não é a terminação gráfica, e sim o som emitido. Né? Vou dar um exemplo aqui de rima. Por exemplo, saúde vai rimar com juventude, a rima é ude. Saúde, juventude. Verdade rima com bondade, caridade, eternidade. Linda rima com infinda, a rima é inda. Né? Gramática com informática, matemática, tudo que é ática está nessa rima. Né? E existem vários conceitos dentro da rima. Né? Tem a rima rica, rima pobre. O que é isso? A rima rica é quando você rima com classes gramaticais diferentes. E a rima pobre é o contrário, quando você rima com a mesma classe gramatical. E também é considerada rima pobre quando você rima com palavras que tem muitas, que existam muitas. Por exemplo, a rima em ão é considerada uma rima pobre, porque existe uma infinidade de palavras em ão. São conceitos que estão nesse mesmo cenário. Né? E métrica, o que é métrica? Métrica é a medida do verso. O que significa métrica? Métrica vem de metro, medida. É a medida dos versos. Como é que se mede um verso? Contando as sílabas. Só que a sílaba poética é diferente da sílaba gramatical. A contagem da sílaba poética é diferente da sílaba gramatical. Por exemplo, tem 2 conceitos da contagem poética. Cada verso de cordel tem que ter 7 sílabas poéticas. A contagem da sílaba poética termina na sílaba tônica. Se conta o verso até a tônica. Se passou uma sílaba mais, se não for tônica, se conta só até a tônica. E quando uma palavra termina com vogal, átona, e a outra começa com vogal átona, as duas sílabas se fundem, só se conta uma. Junto as 2 sílabas e só se conta uma. Vou dar aqui alguns exemplos de métrica. Vou ler 2 versos, depois vou tentar explicar a questão da métrica. Diz assim, ó: o Ceará é meu chão, onde germina a cultura. Vamos ver aqui, ó.
contar o primeiro verso. O, se, a, ra, é, meu, chão. 7 sílabas. Contamos até a última sílaba nesse verso, porque a tônica é a última sílaba, né? A contagem vai até a última sílaba, porque a tônica é a última. Agora, já o verso seguinte, onde germina a cultura, é diferente, ó. Onde germina a cultura. A contagem morre na penúltima sílaba, porque a tônica é a penúltima sílaba. Então, são conceitos de métrica. Outro exemplo. No Liceu do Ceará, estou cursando informática. É o mesmo caso do primeiro. Ó. No Liceu do Ceará, a contagem silábica morre na última sílaba, porque a sílaba tônica é a última. Já o verso seguinte, ó, estou cursando informática, a contagem morre na sílaba antepenúltima, porque a sílaba tônica é a última. Aí você poderia dizer assim, não, Evaristo, esse negócio de métrica é muito complicado. Na verdade mas como é que poderia ser feito para quem está iniciando? Você poderia fazer no sentido de paródia. Você iria pegar uma música, você vê muita questão da paródia no período da eleição, né? O candidato A ou B pega uma música que está fazendo sucesso, de determinado cantor, tira a letra original e cria uma letra falando dele, né? Que é a famosa paródia. Então, se você pegar uma música que tem o mesmo conceito de cordel e cantarolar e tirar a sua letra original, você cria qualquer coisa em cima dessa melodia, porque ali tem uma grade, que você vai se manter dentro daquela grade. Se você cantarolar, vai sair perfeito, os versos saem perfeito. Exemplos de músicas que tem o mesmo conceito de cordel, uma delas é a do Mastruz com Leite, Mototáxi. Foi criada por um cordelista, repentista, Lucas Evangelista. Tem outra também chamada Menino de Rua, que foi criada por Beto Moreno, uma música muito legal. Tem música do Luiz Gonzaga, se não me engano, Lampião Falou. Existe uma infinidade de músicas que tem a mesma estrutura do cordel. Você poderia pensar assim, mas se eu pegar, por exemplo, a música da Xuxa, não dá para fazer. Se eu pegar a música do Safadão, não dá para fazer cordel, porque é outra estrutura. Certo? Tem que pegar uma música que tem a mesma estrutura de cordel para poder você cantarolar, pegar a melodia e, em cima dessa melodia, você criar com a estrutura do cordel. Certo? E a oração? O que é a oração do cordel? A oração do cordel é a coerência. É você falar coisa com coisa. É você se fazer entender pelo leitor. Essa é a oração não só do cordel, mas sim para outros textos, né? É falar coisa com coisa. É escrever uma história com início, meio e fim. Isso é a oração do cordel. Bem, como a oficina não tem a participação de quem está assistindo, seria interessante que tivesse algumas perguntas, né, para tirar algumas dúvidas. Eu vou tentar aqui algumas dúvidas que acontecem. Existem pessoas que estão começando e têm ideia de rima diferente. Por exemplo, não é aceitável rimar mulher com café. São rimas aparentes. A rima café vai rimar com canidé, com baturité, por exemplo. Mulher vai rimar com colher e assim por diante. Existem vários conceitos assim que precisa ter cuidado, né? Mas quem está começando, é claro que você vai crescendo ao longo do tempo. E a oficina de cordel é isso, pessoal. Aqui eu só passei a uma pequena parte, só um resumo do que é a oficina. A oficina ideal seria o quê? Com o público, né? Fazendo pergunta, interagindo. Existem vários outros conceitos que podem ser abordados no cordel, que é bem abrangente e que não dá para trabalhar dessa forma. No momento, nós temos que nos adaptar com essa realidade da aula à distância, né? Mas aqui foi só um aperitivo. Como eu falei, uma mini oficina, algumas coisas que pontuei sobre o cordel. E falar que quem tem interesse nessa literatura, existe aí uma infinidade de poetas atuando nessa área. Eu já atuo há mais de 20 anos. Vim de uma família que tinha esse costume. Antigamente, no interior, não tinha TV, não existia TV. Quem possuía rádio eram aqueles ricos fazendeiros
e a maioria da população não possuía rádio. Então, o costume da minha época era o seguinte: a pessoa ia para as feiras e trazia o folheto para casa. E alguém que sabia ler, lia para o pessoal de casa e às vezes para os vizinhos. E eu convivi com isso. Meu irmão mais velho, que hoje é falecido, ia para a feira em Quixadá e trazia para nós o folheto. E chegava, lia para mim, para os meus irmãos e para alguns vizinhos. O meu primeiro contato com leitura foi através do cordel. Dizem que o cordel era considerado o jornal do povo nordestino, da população mais pobre, porque quando uma informação a nível mundial acontecia, chegava lá nos rincões do sertão através do folheto. Era considerado o professor também do pessoal mais carente, que vivia na roça, porque não tinha contato, não existiam escolas como hoje existe, e a maioria das pessoas, muitos aprenderam a ler através do cordel. Eu posso até citar uma pessoa aqui que está em evidência, né? O caso da Marina Silva, que foi candidata a presidente, que ela disse que o primeiro contato com a leitura, com qualquer literatura, qualquer livro com a leitura, foi através do cordel. O pai dela é cearense, foi para o Acre, e levou vários cordéis, e ela começou a ler, a se interessar por leitura pelo cordel. Então, existem vários outros casos. Eu também fui assim, o meu convívio, primeiro fui ouvinte, participei do cordel como ouvinte, depois comecei a me interessar pela leitura para ler os cordéis. Então, é uma tradição rica, é uma tradição do nosso povo que deve ser preservada, deve ser passada à frente. Alcançamos bons resultados ultimamente, passamos alguns anos militando para o cordel se tornar patrimônio imaterial do povo brasileiro, e isso conseguimos em 2018. Hoje foi tombado pelo INFAM. Então, o cordel está aí em evidência. Cabe às escolas ter esse interesse de levar o poeta para a sala de aula, os próprios municípios adotar esse material como paradidático em sala de aula, porque é uma linguagem fácil, fala direto. A linguagem do cordel, no máximo, é coloquial, não é uma linguagem muito erudita, e desperta para buscar outras linguagens, né? E toda forma de linguagem, de conhecimento é válido para instruir os estudantes, né? Então, a oficina é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É só uma da minha oficina, e vamos ficar por aqui, e até a próxima, se Deus quiser.